A todos, meus queridos e amados irmãos, meus amigos e amigas, é com muita alegria, mais uma vez, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e do seu Espírito Santo, a qual possa glorificar a Deus como você também. Porque é o Espírito Santo que nos dá essa capacidade de a cada dia nós, os cristãos verdadeiros e autênticos, manifestar a glória de Deus, manifestar o seu ministério, que a cada dia Cristo sendo gerado em nós, que vai nos trazer a esperança da glória, vida eterna e salvação eterna. Para um dia nós possamos ou podemos estar morando com Ele e o glorificando eternamente. Mas isso é para quem tem um desejo verdadeiro de renunciar a este mundo e os príncipes deste mundo, que estão enganando as muitas pessoas. E as pessoas assim se tornam enganadas, e muitas vezes, por ter um engano dentro do seu coração, não se deixam mais serem transformadas pela palavra, que a palavra é Espírito. Quando ela entra dentro do nosso ser, ela entra como um fogo ardente que vai queimando o pecado, tirando os prazeres e os desejos da alma e colocando os prazeres e os desejos por Jesus, por sua palavra, por Deus, o Pai eterno. Então, no vídeo anterior, eu falei a respeito que as pessoas estão adorando muitas vezes o que não conhecem, o que não tem entendimento. E assim, como Deus não estava no mundo, como eu falei no vídeo anterior, que Deus ficou 400 anos em silêncio. Então alguém apareceu, alguém usurpou a glória de Deus, se apresentou como Deus, e muitos da humanidade assim o aceitou. E assim, quando Deus vem, através de Jesus, manifestando o seu afeto, o seu amor, a sua luz, apresentando a sua paixão, a sua glória, então muitos não o receberam, principalmente os judeus. Não recebeu, não o aceitou. Assim também como muitos dos seus familiares, seus parentes, não aceitavam as palavras de Jesus, porque já estavam impregnadas outras palavras dentro dos seus corações. E assim são muita gente que caminham muito tempos com a mentira, com as ilusões deste mundo, e quando chega a verdade, ela não quer aceitar mais. Mas a palavra ela é clara, é franca e transparente. Que Jesus veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Então aquele que o recebe, aquele que o aceita, aquele que o quer, ele transforma a sua vida. Ele muda os padrões da velha criatura, do velho homem, e coloca os padrões do novo homem, do nova criatura,
que segundo Deus é gerado em verdadeira justiça e santidade. Segundo Deus, segundo a palavra, segundo o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, que a graça do Espírito Santo possa elucidar o seu entendimento, trazendo assim a luz do conhecimento e a luz da verdade para que você possa viver ela, assim como eu a cada dia, através do Espírito Santo. Ele vai me capacitando e me mudando a cada dia e me transformando. Então, como eu estou falando dos Efésios, e tudo aquilo que Paulo pregou para eles, mostrando a realidade da vida, para que eles pudessem serem transformados e viver uma nova criatura, viver um novo e vivo caminho, pela fé. Que fé é acreditar no invisível, porque o que era invisível se tornou visível para os homens. Deus, na sua plenitude, na sua glória, se despiu da sua glória e assim se fez carne e habitou entre nós através de Jesus e nos ensinou. E assim foi Paulo, como os seus apóstolos, seus discípulos, que assim Jesus outorgou a cada um, dando autoridade para tirar as vidas, as pessoas das trevas e transportar para o reino a luz, o Filho do seu amor. Então Paulo nos fala assim, em Efésios capítulo 2, vou ler a partir do verso 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, chamados à incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feito pelas mãos dos homens, ou feito pela mão dos homens. Então, para o homem ser aceito na lei judaica, ele tinha que se circuncidar. Então, quando Jesus Cristo vem, traz uma nova circuncisão, não mais pela mão dos homens, mas sim a circuncisão do Espírito, transformando nossas vidas e mudando ela a cada dia. E ele nos fala no seu verso 12, que naquele tempo, qual tempo? Naquele tempo que Deus ainda não tinha se apresentado aos homens. Porque a palavra fala que Deus falou aos pais pelos profetas antigamente para tentar corrigir os pais dos profetas que já tinham tudo se corrompido, e nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Está lá no livro de Hebreus, só para a gente conferir, para não ficar nas minhas palavras. No livro de Hebreus, no capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras. Veja que a preocupação de Deus era tirar o povo de Israel, o povo hebreu, judeu, do engano, da operação do erro, que eles já vinham caminhando há anos e anos através daquilo que Deus silenciou, porque Deus ficou em silêncio. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Então veja que Deus falou pelos profetas e nos últimos dias falou pelo Filho, por Jesus. Por isso que Paulo fala aqui também em Efésios 2,12,
porque naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, quando Jesus Cristo vem, meu querido, meu irmão, minha irmã, trazendo a verdade do Pai, mostrando as características do Pai, o Deus da salvação, o Pai da misericórdia, o Pai da libertação, o Pai da cura, o Deus do amor, o Deus da transparência. Os judeus, Israel, os fariseus, os escribas, não aceitavam, porque os judeus esperavam um Deus que viria resolver os problemas terrenos. Esperavam um Deus da guerra, um Deus vingativo, um Deus de olho por olho, dente por dente. Era isso que os judeus estavam esperando. Então, mas o Deus que vem nos dá o entendimento, ele não é o Deus da guerra. Então ele vem como o príncipe da paz, o Deus forte, porque ia suportar todos os pecados da humanidade, ia suportar todos os erros da humanidade. Então ele veio como Deus forte, porque suportou todas as iniquidades, a qual tinha sido imposta pela lei. Porque a palavra fala que pela lei veio o conhecimento do pecado. Então Deus não poderia dar e nem dar uma lei que viesse despertar o pecado no homem, ou o pecado da humanidade. Então Paulo fala aos Efésios, explicando também que Deus não estava no mundo. E alguém se apresentou ao mundo como Deus. E para que você possa ter esta compreensão, eu vou te levar aqui no livro de 2 Tessalonicenses, para você ter esse entendimento, a qual o Espírito Santo vai nos dando, nos capacitando a cada dia. Então, no livro de 2 Tessalonicenses, a palavra nos fala assim, no seu capítulo 2, que o inimigo viria, e já estaria, e está no mundo, manifestando os seus feitos e fazeres para enganar a humanidade. Então Paulo, quando ele começa a enxergar toda a realidade do que Cristo falou para ele, preparou ele na sua subida até os terceiros céus em espírito, então ele deixou por escrito. E tudo que está escrito é para aviso nosso. E para que as pessoas no tempo de hoje, no tempo presente, venham despertar. Não desfalecendo na fé, mas tendo ânimo, porque as coisas estão acontecendo aí. As coisas estão nuas e patentes daqueles que querem enxergar que o fim vai chegar, quer queira o homem quer ou não, mas vai chegar, porque a palavra há de se cumprir. Então Paulo nos fala assim em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Olha a preocupação de Paulo. Paulo estava rogando, clamando, falando, explicando, para que aquela igreja desse atenção e ficasse atento
com as manifestações do anticristo. Que ele não vai estar fora do templo. Ele vai estar dentro do templo. Ele vai estar dentro do templo do ser humano. Que templo somos nós? Vai estar enganando. Vai estar iludindo e ludibriando as pessoas. Só com sinais, prodígios e maravilhas de mentira. Mostrando os benefícios terrenos através de muitos pregadores que está tornando o evangelho atrativo, atraente, que está tornando o evangelho para o seu bel prazer, não corrigindo, não redarguindo, não exortando, não mais mostrando o pecado para as pessoas saírem do pecado, mas assim concordando com os pecados das pessoas, só para obterem os bens, as condições financeiras. E assim cada um vai se estabelecendo nos seus palácios, nas suas casas com seus banquetes, enquanto o povo que estão dentro das chamadas igrejas não estão sendo alimentados com a verdade. E assim só com as ilusões deste mundo, correndo atrás da glória deste mundo, esquecendo que nada podemos levar deste mundo, porque nada trouxemos para ele. Assim Jesus falou, assim Deus falou, assim os profetas falaram, assim os apóstolos e os discípulos de Jesus instruiu toda aquela humanidade, como também nos tempos de hoje os verdadeiros profetas têm que instruir conforme a sã doutrina, conforme o novo e vivo caminho, andando e olhando para frente, para Jesus, que a cada dia o seu Espírito Santo vai nos ensinando e nos explicando, e nos moldando, nos mostrando, para que possamos ser templos verdadeiros de Jesus, templos verdadeiros do Espírito Santo, com conhecimento, com entendimento, com discernimento. E assim nós vamos defender a glória do Evangelho, defender aquilo que Jesus trouxe e nos mostrou. Porque também o Deus desse século mostrou tudo para Jesus, na sua tentação no deserto, em Mateus 4, em Lucas 4 também. Quis dar tudo para Jesus, a glória deste mundo, o reino deste mundo. Se Jesus Cristo o adorasse e o prostrasse diante dele. Mas hoje as pessoas estão prostrando e adorando Satanás, o inimigo, uns inconscientes e outros muito conscientes, porque não estão se negando a si mesmo e não estão deixando a palavra o transformar. Então, meu querido, quando Jesus Cristo veio, já tinha uma mentira arquitetada. O reino de Satanás já estava estabelecido. Quando Jesus Cristo veio mostrar a verdade para os que eram seus, os seus não aceitaram, não receberam, não queriam a verdade. E antes colocaram comichões nos ouvidos. E assim está a igreja de hoje no tempo presente. Quando vão recebendo uma palavra verdadeira, ou quando aparece alguém para pregar a verdade, as pessoas não estão aceitando mais, perdendo o amor pela verdade, perdendo o amor pela justiça, perdendo o amor pelo conhecimento de Deus. Então Paulo ele traz um alerta. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ora irmão, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos moveis facilmente do vosso entendimento. Então as pessoas estão se movendo fácil do entendimento.
porque não estão aceitando mais o que é verdadeiro, o que confronta o pecado, o que exorta a sua vida para mudança de caráter. E assim cada um quer andar nos seus próprios desígnios, na sua própria vontade, esquecendo que todo o sacrifício de Jesus, muitos estão jogando no lixo, estão jogando pelo ralo, e assim achando que ainda, quando partirem desta vida, quando descer a sepultura, estão achando ainda que querem salvação, ou que vão ter ou obter a salvação. Não, meu querido, a salvação é em vida, a transformação é em vida, a mudança é em vida, o querer Jesus é em vida. Então a obrigação nossa é se entregarmos verdadeiramente, se quisermos sermos verdadeiros e salvos para a eternidade. Então Paulo nos fala assim: no que não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós e como se o dia de Cristo estivesse já perto. Preste atenção. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. A apostasia é o abandono de crer, é o abandono da fé. A apostasia é o abandono de Cristo, é mudar de opinião. Mudando a opinião do Evangelho, daquilo que Jesus Cristo deixou escrito através dos seus evangelhos e usou os seus apóstolos através das suas cartas. Então, meu querido, a apostasia é mudança de opinião, é deixar a Cristo e voltar novamente ao lamaçal do pecado. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, quantas e quantas pessoas eu vejo, eu sou testemunha de que abandonaram a Cristo, e muitos estão nas drogas, muitos voltaram à prática mundana, muitos voltaram para o crack, para a cocaína, para a maconha, para os vícios da bebida, para os vícios da prostituição, do adultério, e assim estão mortos espiritualmente, mas vivos na carne para o pecado que habita nos membros de cada um. Por isso que Paulo fala que nós temos que mortificar os nossos membros que estão sobre a terra: a vil concupiscência, o apetite desordenado, a soberba, a presunção, a altivez, o orgulho, que muitos não voltam para Cristo, ou não deixam as práticas mundanas por causa do orgulho, dos desejos malignos que está em nossa carne. Então assim muitos estão sendo conduzidos para a escuridão eterna, muitos estão sendo levados para as trevas eternas, não porque Deus quer, não porque Deus deseja, não porque Deus te empurra para lugar errado nenhum, mas é aquilo que está dentro de você, é aquilo que te levou novamente às práticas mundanas, e as pessoas não sabem. Por que as pessoas não sabem? Jesus Cristo já deixou isso escrito em Mateus. Presta atenção na palavra. Jesus Cristo já deixou isso escrito. Se ninguém prega ou fala mais a respeito desses fatos ou do que está escrito da palavra,
é porque não querem mais alertar, não querem mais tirar você da operação do erro e do engano. Então Jesus Cristo já deixou escrito, presta atenção, Mateus 12:43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não a encontra. Quer dizer que o espírito imundo está dentro do homem. Então, ele vai sair do homem quando Deus recebe o homem, não é quando o homem aceita Deus, é quando Deus aceita o homem e limpa, purifica, tira o pecado, a iniquidade, a soberba, a presunção, a altivez, o ego, a vaidade. Tira os conceitos, os preceitos deste mundo, o desejo da glória deste mundo. Então o espírito imundo sai. Ele vai para a água do batismo e se purifica e se limpa. Então a palavra nos fala assim, Jesus Cristo falando este conceito. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz, veja só, voltarei para a minha casa. Então casa é o ser humano. Não é casa 4 paredes. Não é casa feita de bloco, cimento, areia, pedra, não. Voltarei para a minha casa de onde saí. E aí voltando acha ela desocupada, varrida e adornada. Meu querido, nós estamos lidando com um ser, o inimigo da nossa alma, Satanás, o diabo, a serpente, que não é besta nem bobo e tem conhecimento também. Então ele vai olhar para a vida do ser humano que não houve mudança, transformação, não houve a limpeza verdadeira, só encontrou a casa varrida, ocupada e desadornada. E não adornada, não cheia, não preenchida pelo Espírito Santo, não cheia da palavra, não cheia da oração, não cheia da busca, não cheia do desejo de Deus, da ressurreição, da salvação. Se está só adornada, não está preenchida. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando ali habita. Faz a habitação novamente. E são os últimos estados desse homem piores do que o primeiro. Assim acontecerá também a esta geração má. Então você veja, meu querido, que muitos que estão lá fora, nas drogas, muitos que estão lá fora, nos desejos da carne e do pensamento, muitos já estiveram com sua casa varrida e adornada, mas não preencheram ela verdadeiramente com a palavra, porque a palavra ela é vida, a palavra ela é espírito, a palavra ela é o conhecimento, o preenchimento de Deus para todos aqueles que o amam. Por isso que Paulo fala que nós temos que esquecer das coisas que para trás que ficam, e assim, olhando para frente, para Jesus, para o autor e consumador da fé, ainda que os manjares e os prazeres e os desejos do mundo venham, as oferendas do inimigo venham, mas nós temos que rejeitar e renunciar. Assim fez Jesus Cristo no dia da tentação, no deserto. Tudo aquilo que Satanás, o diabo, a serpente ofereceu para ele, ele renunciou e falou: meu reino não é deste mundo.
Então Deus tem um reino preparado. Deus tem uma vida eterna preparada. Que você possa ser a casa, a morada de Deus preenchida, adornada com os utensílios da palavra, com os utensílios do conhecimento, com os utensílios do entendimento, da sabedoria. E assim, você, eu, o verdadeiro cristão possa dizer: não vivo eu, mas Cristo já está vivendo dentro de mim, Cristo já está estabelecido dentro de mim, Cristo já é a minha morada, Cristo é minha alegria, o meu desejo, é o meu prazer, Cristo é o meu caminho, a minha verdade, é a minha ressurreição. Só assim, quando nós deixamos a nossa casa preenchida. Então, meu querido, para que você tenha bastante atenção, eu tenho uma alegria imensa no Espírito. Eu estou aqui regozijando pela força do Espírito Santo que habita dentro de mim e a cada dia me faz renunciar esse mundo e a glória desse mundo todos os dias, porque todos os dias nós somos tentados a praticar as coisas que desagradam a Deus, que estão nesse mundo. Então Paulo ele fala assim, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim se quem antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Presta atenção, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então veja que Paulo faz esse anúncio para os Tessalonicenses, como também essa profecia já estava lá em Isaías 14. Vamos só conferir. Essa profecia já estava em Isaías 14. Que nos fala assim, olha. Vou ler a partir do verso 7. Já descansa, já estás sossegado toda a terra. Exclamam com júbilo, até as faias se alegram sobre ti. As faias são os homens. Aqui é figuras. O Velho Testamento é de figuras, sombras e alegorias. Se você não sabe, depois você busca esse entendimento. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste e ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Veja bem, quando Satanás caiu, quando Satanás foi derribado lá de cima, foi quando Jesus Cristo deu o brado de vitória na cruz, derramando sangue. Então Jesus Cristo foi lá e tomou a chave do inferno e da morte. Então ele foi derribado. Então ele não veio aqui para a terra brincar. Ele não veio aqui para a terra falar que ele era diabo, porque ele estava se apresentando como o Senhor. Presta atenção. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra o fez levantar do seu trono, todos os reis das nações. Estes todos responderam e te dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós? Os anjos também reclamando, os anjos caídos. Já foi derribado no inferno a tua soberba, como o som dos teus alaúdes
os bichinhos debaixo de ti se estenderam, e os bichos te cobriram. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dominavas as nações, tu que cuidavas das nações. E tu dizias no teu coração, olha só, eu sou Deus e assentarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte. Subirei acima dos mais altos céus e nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Veja que a soberba de Satanás é tão grande, o ego dele é tão grande, que ele falou que ia ser semelhante ao Altíssimo. Ele não aceitou e não aceita até hoje a sua derribada dos céus. Mas Jesus Cristo, na sua humildade e simplicidade, despojou os principados e as potestades, sobre eles triunfou na cruz. Aleluia! Glória a Deus, porque ele triunfou, Jesus triunfou sobre os principados e as potestades e sobre os domínios desse século. Sobre o Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos, para que não venha resplandecer a luz do Evangelho com a imagem de Deus. Então, no versículo 13 de Isaías 14, e eu dizia em teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus assentarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O que te viram e te contemplaram consideraram-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra, que fazia tremer os reinos? Então ele é um varão, ele é um homem. Você sabia disso? Eu vou te mostrar depois, pelo Espírito Santo, quem é ele. Porque ele é homem, ainda que estimas o seu coração como se for o coração de Deus, sendo tu homem e não Deus. Os que te viram te contemplarão e considerar-te-ão e te dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, e que os seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles. Todos os reis das nações e todos eles jazem com honra, cada um na sua casa, mas tu és lá lançado da tua sepultura como um renovo abominável e como uma veste morta, atravessados a espada, com os que descem ao covil das pedras como um corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo, a descendência dos malignos não será nomeado para sempre. Então, meu querido, Isaías profetizou, Jesus Cristo mostrou, e Paulo entendeu e transmitiu também para aqueles que têm o desejo de buscar a verdade e o conhecimento dela e deixá-la ser estabelecida como casa de Deus, morada de Deus no Espírito, dentro do nosso ser. Se você não sabia disso, fique sabendo que o Espírito Santo é quem revela todas as coisas. O Espírito Santo é quem traz à luz aquilo que está escuro nas trevas, o qual se opõe, segundo Tessalonicenses capítulo 2, voltando lá novamente, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
Não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. O mistério da injustiça já opera, não vai operar. Já opera, está operando. Somente há um agora que resiste até do meio que seja retirado. Você sabe qual é esse que resiste? Você tem um conhecimento de qual é esse que resiste o mistério da injustiça? Então, meu querido, fica atento. Fica atento que no próximo vídeo eu vou te mostrar qual é o mistério da justiça que está operando. Pelo poder do Espírito Santo, e você vai ter discernimento e deixar ser a casa de Cristo, a casa de Deus preenchida. E que o amor de Deus e a paz e a doce consolação do Espírito Santo esteja em sua vida e de toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.